Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 5º ano do Ensino Fundamental. As atividades da semana 4 começam aqui com uma dica para o aluno e eu quero ler para você. Olá, aluno, você sabe o que é ampliar e reduzir? O que ocorre quando uma figura é ampliada ou reduzida? A figura permanece com a mesma forma? Olha só, as atividades da semana 4 envolvem ampliação e redução de figuras em malhas quadriculadas. Você deve ter visto isso. E duas crianças, o Arthur e a Maria, precisaram fazer ampliações ou reduções nos seus desenhos para resolver um problema. Só que na apostila do PET parece que esqueceram de contar o início da história. Você percebeu isso? Então eu vou contar a história desde o início e já aviso. Existem alguns erros envolvendo conceitos matemáticos que a gente vai precisar corrigir. Mas na medida em que eu for contando a história, eu explico como você pode fazer para corrigir esses erros. E a história começa aqui. Vamos ler. O professor Valber levou seus alunos para conhecerem o espaço onde será construída a nova quadra poliesportiva da escola. Ele explicou que no projeto de construção, o comprimento da quadra é 2 vezes maior que a medida da largura. Na curiosidade para descobrir quais as dimensões da nova quadra, Arthur e Maria usaram a informação passada pelo professor para arriscar um palpite. Eles representaram através de desenhos. Então, utilizando essa informação aqui, que o comprimento da quadra é 2 vezes maior que a medida da largura, Arthur e Maria fizeram esses desenhos aqui. Repare que nos dois casos, o comprimento é o dobro da largura. Veja que 20 é o dobro de 10 e 80 é o dobro de 40. E a história continua. Ao analisar os desenhos criados por Arthur e Maria, o professor notou que, apesar de terem medidas diferentes, eles eram semelhantes ao projeto original e que, para obter as medidas exatas da construção da nova quadra, Arthur teria apenas que dobrar as dimensões do seu desenho. Já Maria precisaria dividir por 2 as dimensões do seu desenho. Só esclarecendo uma coisa, o que significa dizer que os desenhos criados por Arthur e Maria eram semelhantes ao projeto original? Significa que essas duas figuras possuem a mesma forma da figura original, apenas estão ou ampliadas ou reduzidas. Então, deixando claro, Arthur teria que dobrar as dimensões do seu desenho, ou seja, ele teria que dobrar a largura e dobrar o comprimento. A largura, que era de 10, passaria a ser de 20, e o comprimento, que é de 20, passaria a ser de 40. E a Maria precisaria dividir por 2 as dimensões do seu desenho. Então a largura, que era de 40, passaria a ser 20, e o comprimento, que era de 80, passaria a ser de 40. E aqui nós vemos mais uma vez os desenhos que Arthur e Maria fizeram, mas na apostila você precisa fazer algumas mudanças. Essa parte aqui ela aparece aí na apostila do PET. Tá vendo aqui que está escrito 2 vezes maior? Risca isso e escreve dobrar as dimensões. E tá vendo que aqui está escrito 2 vezes menor? Pode riscar isso também e escrever dividir as dimensões por 2. A primeira está dizendo Arthur terá que fazer o desenho 2 vezes maior. Risca isso e escreve o seguinte, Arthur terá que dobrar as dimensões do seu desenho. E essa segunda frase que diz, Maria terá que fazê-lo 2 vezes menor. Risca isso também e escreve, Maria terá que dividir por 2 as dimensões do seu desenho. Pode confiar, riscar e fazer as correções que eu estou te falando, porque se você não fizer isso, você vai aprender uma coisa errada em matemática. Já já eu vou te explicar. Novamente a gente volta aqui ao caso da figura do Arthur. Aqui mostra as operações que ele teve que fazer para encontrar a nova figura e fazer o novo desenho. Veja que a largura era de 10, ele multiplicou por 2, passou a ser 20, então ele dobrou. E, da mesma forma, o comprimento, que era de 20, ele dobrou, passou a ser de 40. A gente pode ver isso aqui na nova figura. Mas vamos contar quantos quadrinhos tem a primeira figura e também a segunda figura? A primeira figura tem 2 quadrinhos, foi a figura original do Arthur. E a figura do Arthur depois que ele fez essas operações de dobrar as dimensões? Vamos contar quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa informação que diz que o Arthur tornou o desenho 2 vezes maior, ela está errada, a gente precisa riscar isso aqui. Por quê? Na verdade,
quando ele dobrou as dimensões, o comprimento e a largura, o tamanho da figura não ficou multiplicado por 2, não foi dobrado. O tamanho da figura foi multiplicado por 4. Eram 2 quadrinhos e agora nós temos 8 quadrinhos. No caso da Maria, veja que ela precisou reduzir a figura. Veja que ela dividiu a dimensão, que era de 40 metros, por 2, e aí passou a ser de 20 metros, e a dimensão, que era de 80 metros, passou a ser de 40 metros. Vamos contar quantos quadrinhos havia no início? Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 8. Então, 4 vezes 8 dá 32. E na nova figura? 2, 4, 6, 8. Então, havia 32 quadrinhos na figura inicial da Maria e agora só há 8 quadrinhos. Então, quando ela dividiu as dimensões por 2, o que aconteceu com o tamanho da figura? Não foi dividido por 2. Foi dividido por 4. Então essa informação que diz que ela deixou o desenho 2 vezes menor está errada, porque na verdade o tamanho do desenho foi dividido por 4 e não por 2. E agora nós temos aqui, veja só, uma sobre a outra, as novas figuras que foram encontradas, que foram feitas pelo Arthur e pela Maria. Quando o Arthur dobrou as medidas e quando a Maria dividiu por 2 as medidas, as novas figuras ficaram iguais. Vamos então agora à atividade que é proposta no final da semana 4. A atividade é essa aqui. Kleber resolveu plantar uma horta no quintal de sua casa. Como a procura por hortaliças na cidade teve um aumento significativo, ele resolveu ampliar a área de plantio para dobrar a produção. Observe a ilustração da área ocupada anteriormente e ajude Kleber a ampliá-la de modo que suas dimensões se tornem 2 vezes maiores. Tornar 2 vezes maiores cada uma das dimensões é dobrar essas dimensões. Então a dimensão que mede 2 metros nós vamos multiplicar por 2 e aí nós vamos ter uma nova dimensão que é de 4 metros. E uma dimensão de 3 metros, quando a gente dobra, passa a ser de 6 metros. Vamos fazer o desenho aqui então. A dimensão que media 2 agora mede 4 metros. E a dimensão que media 3 metros, agora passa a medir 6 metros. Vamos só completar a figura, aqui também nós vamos ter 4 metros, e lá em cima nós também vamos ter 6 metros. Muito bem, a figura é essa aqui, as dimensões foram dobradas. Agora vamos ver o que acontece com o tamanho dessa figura. Quantos quadrinhos nós tínhamos na figura original? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos ver, nessa figura ampliada, quantos quadrinhos a gente tem? Aqui nós temos 4, aqui 6. 4 vezes 6 dá 24. Então, de 6 passou para 24. O que isso significa? Que quando dobramos as dimensões da figura, o tamanho dela passou a ser de 4 vezes o tamanho da figura original. Então, resumindo o que nós vimos aqui, quando dobramos as dimensões das figuras, o tamanho da figura, ou seja, a área ocupada pela figura, na verdade, fica multiplicada por 4. E quando dividimos por 2 as dimensões de uma figura, a área ocupada pela nova figura, ou seja, o tamanho da nova figura, na verdade fica dividido por 4. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do 5º ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!